A ideia de que o Covid-19 surgiu em um mercado de Wuhan já perdeu bastante força nos últimos tempos. Agora, os cientistas buscam novas hipóteses para investigar. Uma delas, que tem se espalhado bastante na mídia, é a ideia de que o coronavírus pode ter vazado do Instituto de Virologia de Wuhan. Hoje, nós vamos conversar sobre o que está por trás dessa hipótese e por que ela voltou a circular nos últimos tempos. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que se sabe sobre a origem do Covid-19. Principalmente, nós vamos abordar a ideia de que o vírus pode ter se espalhado após vazar do Instituto de Virologia de Wuhan. Um esclarecimento essencial antes de nós começarmos. A possibilidade de o vírus ter vazado de um laboratório não quer dizer que o vírus foi criado como arma biológica pela China. Essa ideia é rechaçada por toda a comunidade científica e todos os relatórios disponíveis de comunidades de inteligência pelo mundo. Foi a associação de vazamento de laboratório, junto a uso intencional de arma biológica, feita por políticos anti-China do mundo inteiro, que fez com que a comunidade científica se afastasse de estudar essa hipótese do vazamento do laboratório até agora. Ninguém queria se envolver em um estudo que servisse de respaldo para teorias da conspiração. Se você quiser que eu explique em mais detalhes por que não faria sentido geopolítico e estratégico a China usar o Covid-19 como arma biológica, é só me falar lá nos comentários que eu preparo um outro vídeo sobre isso. Antes de nós seguirmos, eu queria só pedir para que você deixe o seu like aqui, caso goste do vídeo de hoje. Além disso, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum envio sobre os temas do mundo. Não deixe de participar também das lives do Nick Internacional na plataforma Twitch, toda quinta-feira, das 19 às 21 horas. Esse é o nosso espaço ao vivo para comentar sobre as coisas que têm acontecido pelo mundo. Mas agora sim, vamos ao conteúdo de hoje. O que é a hipótese do vazamento do laboratório e por que ela só está sendo levada a sério agora? A hipótese do vazamento do laboratório é a ideia de que o SARS-CoV original, que deu início à pandemia, só começou a se espalhar depois de ter vazado por uma falha de biossegurança do Instituto de Virologia de Wuhan. O instituto é localizado na cidade de Wuhan, que foi o primeiro epicentro conhecido do coronavírus. E além disso, o foco de pesquisa do instituto é isso mesmo, coronavírus. E aí vamos entender por que isso só veio à tona com seriedade agora. A comunidade científica tinha deixado de lado a hipótese do vazamento do laboratório no ano passado por 3 motivos principais. Primeiro, como eu havia mencionado, a associação que políticos anti-China fizeram de vazamento de laboratório e uso de arma biológica pela China. Muitos cientistas descartaram imediatamente essa ideia porque não há nenhum indício de uso armamentista do vírus e nenhum cientista queria alimentar teorias da conspiração. O segundo motivo é que a primeira explicação apresentada para a origem do vírus, que é de que ele teria surgido em um mercado molhado da cidade de Wuhan, pareceu plausível por um tempo. Vários pesquisadores já haviam apontado o risco biológico dos wet markets chineses e algumas pesquisas preliminares apontavam nessa direção. E o terceiro motivo foi: a maioria esmagadora dos vírus que circulam por aí e contaminam seres humanos surgiram naturalmente. É muito mais provável que um vírus com potencial pandêmico se desenvolva de forma zoonótica, isso é, de um animal para contaminar um humano, do que seja desenvolvido em laboratório ou criado artificialmente. E isso porque, independentemente dos nossos avanços científicos, a natureza sempre é mais eficiente. Ok, mas teve esses primeiros motivos para essa ideia do vazamento de laboratório ter sido deixado de lado, mas o que mudou desde então? No meio de janeiro de 2021, alguns documentos do governo dos Estados Unidos vieram à tona. Membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, isso é, CIA e FBI, alegaram ter provas de que alguns pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan haviam sido internados com sintomas compatíveis com os de Covid de setembro a dezembro de 2019. O problema aí é: a OMS só foi alertada da epidemia de pneumonia em Wuhan em 31 de dezembro de 2019. Isso aí já levantou algumas bandeiras vermelhas. Depois, foram descobertos telegramas que haviam sido mandados pela equipe diplomática dos Estados Unidos na China no final de 2017 e início de 2018. Esses telegramas foram emitidos depois de uma visita desse pessoal diplomático ao Instituto de Virologia de Wuhan e destacavam a falta de pessoal técnico e qualificado para operar de forma segura esse laboratório de alto risco. Fora isso, uma outra mudança foi que a hipótese de o Covid ter surgido nos mercados molhados de Wuhan
caiu por terra lá por maio de 2020. Praticamente nenhum dos primeiros casos do vírus estava ligado ao mercado e os animais do mercado, em sua maioria, não apresentavam um coronavírus compatível com aquele que estava se espalhando por aí. Isso ainda é um ponto de forte interrogação para os cientistas que defendem que o vírus evoluiu naturalmente, porque mesmo depois de 1 ano e meio da pandemia, nós não conseguimos encontrar o animal que estaria contaminando o ser humano. E tudo isso se juntou ao fato de que o Instituto de Virologia de Wuhan estava estudando o coronavírus RATG13, encontrado em morcegos do sul da China. O RATG13 é 96% compatível com o Covid que tem se espalhado na pandemia. Além disso, o método de trabalho utilizado pelo Instituto de Wuhan para estudar o RATG13 é um método de pesquisa que nós chamamos de pesquisa de ganho de função. Esse é um tipo de pesquisa médica em que os cientistas tentam aumentar a patogenia, a transmissibilidade ou o número de hospedeiros que um vírus é capaz de contaminar. E por que diabos alguém faria isso, você pode estar se perguntando. Para estudar as formas e padrões de desenvolvimento e adaptabilidade dos vírus. Isso nos dá ideias de como identificar futuras pandemias e bolar melhores medicamentos e vacinas. E é justamente essa pesquisa de ganho de função que atentou alguns pesquisadores para essa hipótese do vazamento, porque essa pesquisa poderia deixar o coronavírus RATG13 ainda mais transmissível e ainda colocar os humanos no cardápio. Mas é plausível pensar que um laboratório deixaria algo tão perigoso assim vazar? Mais ou menos. O Instituto de Virologia de Wuhan é o único laboratório de nível de biossegurança 4 na China. E esse é o nível mais alto de biossegurança, em que os fluxos de ar e de pessoas são rigidamente controlados e todo o laboratório é bolado de forma isolada para evitar que tanto pessoas quanto outros espaços do laboratório se contaminem. E isso significa que o lugar é bem regulado, com vários mecanismos para evitar esse tipo de vazamento. Mas nós nunca podemos descartar o risco humano que é alguém vai pisar na bola. Um exemplo disso é o fato de que vazamentos de laboratório, mesmo os de nível de biossegurança altíssimos, são relativamente comuns pelo mundo. Mais de 1.100 incidentes de laboratório com bactérias, vírus e toxinas que representavam risco significativo a pessoas ou à agricultura foram reportados às agências reguladoras dos Estados Unidos de 2008 a 2012. E isso significa que houve 1.100 chances de dar um super BO, e isso foi só nos Estados Unidos, que tem laboratórios de altíssima qualidade. Um outro exemplo aqui em 2019, o laboratório em Fort Detrick, também nos Estados Unidos, foi interditado pelo Centro de Controle de Doenças por problemas de contenção. E isso significa que seria sim possível um acidente envolvendo a contenção dos coronavírus no Instituto de Virologia de Wuhan. Pode ter sido um técnico que colocou a máscara um pouquinho solta, pode ter sido quem toma conta dos animais que foi mordido por um dos morceguinhos, pode ter sido até um técnico, às vezes de encanamento, que deixou um cano um pouco solto e pingou água de rejeito do laboratório fora do laboratório. Fato é, tem várias coisas que podem ter acontecido para gerar um problema de biossegurança. A própria cientista responsável pelo Centro de Doenças Infecciosas do Instituto de Wuhan, Shi Zhengli, disse que quando ela ficou sabendo do surto de doenças em Wuhan, ela passou noites em claro revirando as suas anotações do laboratório para garantir que não seria um dos seus vírus. Ao que parece, não foi, porque ela disse que o seu laboratório estaria de portas abertas e não teria nada a esconder da OMS ou de outras entidades internacionais que fossem investigar. E uma coisa que vale a gente refletir é que eu sei que é o nosso primeiro instinto escutar: tem um laboratório que estuda coronavírus exatamente no ponto em que começou a pandemia do coronavírus? Oh meu Deus, deve ter vazado. Mas eu acho que vale a pena de vez em quando também a gente frear um pouquinho nesse primeiro instinto e pensar. Às vezes, tem um laboratório que estuda coronavírus em Wuhan, justamente porque Wuhan é uma cidade vulnerável a epidemias de coronavírus. Tá, mas com essas novas informações, e agora? A comunidade científica, em sua maioria, continua achando que o vírus é de origem natural. É a maior probabilidade, já que o Covid-19 tem uma estrutura proteica extremamente complexa e ela não se parece com o tipo de estrutura proteica que os cientistas fazem em laboratório atualmente. Ainda assim, para tirar a dúvida, cabe aos órgãos internacionais investigarem o problema. A OMS já fez uma primeira investigação do laboratório e, apesar de ter dito que o mais provável, absolutamente, é que o vírus tenha surgido naturalmente de algum animal, ela ainda defende que haja mais investigação. A comunidade internacional também pediu que a China seja mais transparente com os dados para ajudar a investigação a chegar a um resultado. Mas aí entra o problema. É muito difícil para a China ser transparente nesse caso. Por quê? Porque o governo de Pequim provavelmente também não sabe como a pandemia começou. Pelo tamanho da China e pelo tamanho da população,
Tudo é muito segmentado em governos provinciais e governos locais. E como a China é um país muito vinculado às ideias de honra e obrigação, ninguém quer ser a pessoa que pisa na bola. Se o vírus tivesse vazado do laboratório, os primeiros a encobrir o vazamento seriam os técnicos do laboratório. Depois, os líderes locais. Depois, os provinciais. Tudo para garantir que nenhum deles seria responsabilizado. Nenhum deles gostaria de levar a notícia a Pequim. E quanto mais feia a situação ficou, menos dispostos eles estavam a abrir o jogo. Para o resto do mundo, pouco importa a dinâmica de poder interna à China. Para quem está de fora, tudo que aconteceu lá dentro é culpa da China e acabou. Só que para o governo central da China, isso é um baita problema. Porque para o governo central da China ser transparente sobre essa questão, eles teriam que colocar a mão no fogo por um governo local que teve inúmeros incentivos para mentir, desde que tudo começou. Só que se a China não for transparente, é praticamente uma admissão de culpa. E aí, a boa imagem da China que ela conseguiu com sua diplomacia da vacina começa a minguar. E a estratégia da China de ser uma potência celebrada pelos outros países do mundo leva um golpe forte. Biden e os outros adversários da China já perceberam isso e querem ver sangue na água. É por isso que quando Biden soltou um relatório falando que queria investigar melhor as origens do Covid-19, ele falou expressamente da hipótese do vazamento do laboratório. Biden queria levantar essa bola e ver se a China tem coragem de cortar. Independentemente do caminho escolhido por Xi Jinping, o jogo promete. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum envio sobre os temas do mundo e do Brasil. Eu sou Bernardo Nicolau. Muito obrigado por assistir.